Bom, pessoal, então vamos retornar aqui na continuação da aula sobre protocolos de exclusão mútua para tempo real. O assunto da aula de hoje é Stack Resource Policy, ou o SRP. Então, os protocolos que a gente analisou até agora, a gente estudou na aula passada, todos eles foram inicialmente desenvolvidos para lidar com escalonamento de prioridade fixa. Embora o NPP ele também possa ser usado com o EDF, a gente lembra lá na aula sobre escalonamento, o EDF tem prioridade dinâmica, né? O protocolo de herança de prioridades, o PIP, ele foi estendido para ser usado também com o EDF nesse trabalho do Spur de 1997, e o PCP ele também foi estendido em 1990 para lidar com o escalonamento de prioridade dinâmica sobre o EDF. Mas então o assunto da aula de hoje, como eu falei, é o SRP, que foi proposto pelo Baker em 1990, para lidar tanto com prioridade fixa quanto com prioridade dinâmica usando o EDF. Bom, o SRP ele satisfaz as mesmas propriedades que o PCP, né? Então ele evita a questão da inversão de prioridades não limitada, ele previne deadlocks e bloqueios em cadeia, e cada tarefa pode ser bloqueada no máximo uma vez. As mesmas propriedades que a gente viu lá do PCP. Mas, em adição a essas propriedades, o SRP ele tem algumas coisas diferentes. A primeira delas é que ele permite recursos com múltiplas unidades. Então, até então a gente estudou a possibilidade de apenas uma unidade por recurso. O SRP ele permite que exista mais de uma unidade do mesmo recurso. Tá? A segunda adição é com relação a prioridades, né? Como a gente falou, ele trabalha, ou ele pode ser usado tanto com prioridades fixas quanto prioridades dinâmicas. E a terceira adição é a possibilidade das tarefas compartilharem o mesmo espaço de pilha. Tá? Em comparação com o PCP, a principal diferença do SRP é com relação a quando uma tarefa é bloqueada. Lembrem lá que no PCP a tarefa é bloqueada no instante que essa tarefa fizer a requisição pelo recurso. Então a tarefa fez a requisição pelo recurso compartilhado, se o recurso já está em uso, então ela é bloqueada. Do momento que ela inicia até o momento que ela faz a requisição para o recurso compartilhado, essa tarefa não é bloqueada. Já no SRP, a tarefa é bloqueada no instante que ela tenta fazer uma preempção. Notem a diferença, não é no instante que a tarefa tenta usar o recurso, mas no instante que ela tenta preemptar a tarefa que tem o recurso compartilhado. Então, lá na prática, o que acontece no SRP, essa tarefa ela é bloqueada no momento anterior. Tá? Com isso, vai ocasionar uma redução na concorrência do paralelismo, mas, por outro lado, tem alguns benefícios, né? Por exemplo, reduz aí o número de troca de contextos desnecessários, simplifica a implementação do protocolo e permite também o compartilhamento da pilha. Tá? Indo em detalhes agora então para o SRP. Definir algumas nomenclaturas que vão ser utilizadas aí na explicação do SRP. Então, cada recurso RK, né, é caracterizado pelo número máximo de unidades daquele recurso. Então, cada recurso R vai ter NK unidades, esse N maiúsculo, e o número de unidades atualmente disponíveis é dado pelo N minúsculo K. Cada tarefa TAUI é caracterizada então por alguns parâmetros. O primeiro deles é a prioridade PI. Essa prioridade ela pode ser tanto estática quanto dinâmica.
Aqui no lado direito a gente lembra a atribuição de prioridades com o rate monotônico e deadline monotônico no EDF. Lembre que o rate monotônico é a prioridade inversamente proporcional ao período. No deadline monotônico é inversamente proporcional ao deadline relativo, enquanto no EDF é inversamente proporcional ao deadline absoluto. Além da prioridade, cada tarefa vai ter um nível de preempção dado com π de i, que é inversamente proporcional ao deadline relativo, D maiúsculo I. Esse nível de preempção é um parâmetro estático que é atribuído para todos os jobs daquela tarefa tal I. Além disso, a tarefa tem um conjunto de requisitos de recurso. Então, para todo recurso RK, vai existir então o MUDI para aquele recurso RK, que vai especificar quantas unidades do recurso RK são utilizados pela tarefa tal I. Qual é a diferença do nível de preempção para as prioridades dinâmicas do EDF? Então, aqui tem um exemplo. Esse exemplo aqui eu retirei do livro do Butazo. Então, tem duas tarefas com deadlines relativos. A primeira dela tem deadline relativo 10, a segunda tarefa tem deadline relativo 5. Então, o deadline da tarefa 1 é menor que o deadline da tarefa 2. Tá? Mas o nível de preempção dado por π, né, é inversamente proporcional. Né? Então, o nível de preempção para a tarefa 2, nesse caso aqui, é 2, e o nível de preempção para a tarefa 1 é 1. Né? Então, seguindo a regra do nível de preempção, a tarefa tal 1 nunca pode preemptar a tarefa tal 2. Tá? Vejamos aqui um exemplo. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, nessa primeira situação com as duas tarefas, o deadline relativo, ou deadline absoluto, desculpa, D minúsculo, da tarefa 2 é menor que o da tarefa 1, portanto, no EDF ela seria escalonada primeiro. Tá? Notem que também aqui na figura tem o deadline relativo, D maiúsculo. Tá? Embora o deadline relativo da tarefa 2, da tarefa 1 seja maior, né? A tarefa 2 ela termina antes. Ainda aqui na figura de baixo, o que a gente está vendo é que o deadline absoluto da tarefa 1 agora é menor do que o da tarefa 2. Né? Mas mesmo assim não ocorre preempção da tarefa 1 para a tarefa 2. Então aqui é só um pequeno exemplo sobre como o nível de preempção atua com as prioridades dinâmicas do EDF. Ainda no SRP, a gente tem o que é definido como Resource Ceiling, né, o teto do recurso. Então, cada recurso RK vai ter atribuído um teto dinâmico que vai ser igual ao nível de preempção mais alto de todas as tarefas que podem bloquear o R. Entretanto, esse recurso, esse ceiling, esse teto do recurso, ele é dinâmico, então ele vai ter que ser atualizado toda vez que uma tarefa fizer o lock num recurso, tem que ser atualizado esse ceiling. Né? Então, basicamente, se a tarefa que acabou de dar o lock no recurso tem um ceiling mais alto que outra tarefa que possui recurso, tem a prioridade mais alta, então o ceiling desse recurso vai ser atualizado. Lembrem aqui que a gente está falando de múltiplos recursos, tá, pessoal? Então pode ter um caso onde uma tarefa tem um recurso e outra tarefa tem dois outros recursos, tá? Desse mesmo tipo de recurso. Tá?
Então são múltiplas unidades. Uma tarefa tem uma unidade, outra tarefa tem 2 ou mais unidades, por exemplo. Então pode ter o ceiling aí sendo aumentado e diminuindo conforme o uso das tarefas dessas unidades compartilhadas. Se todas as unidades do recurso RK estiverem disponíveis, então o ceiling daquele recurso é 0. Então, no início, onde todos os recursos não estão sendo utilizados, o ceiling do recurso é 0. Essa propriedade do ceiling diz que o ceiling do recurso R com NK unidades vai ser sempre o máximo entre 0 e o nível de preempção da tarefa I. Tá? Se o nível de preempção P de I da tarefa I for maior do que o teto do recurso, então quer dizer que existem unidades disponíveis daquele recurso R. E essas unidades disponíveis satisfazem todos os requisitos da tarefa tal I e satisfazem os requisitos de todas as tarefas que podem preemptar a tarefa tal I. Então essa é a propriedade do teto do recurso. Além disso, o CRP vai ter o que é chamado de teto do sistema, System Ceiling. Então, o ceiling do sistema, ou teto do sistema, ele é definido como o valor máximo de todos os ceilings atuais, todos os tetos atuais de todos os recursos. Notem também que esse é um parâmetro dinâmico. Conforme os recursos vão sendo usados, o System Ceiling também deve ser atualizado. Com a definição de recurso, do ceiling do recurso e do ceiling do sistema, o SRP ele define uma regra de preempção. Então, uma tarefa pronta para ser executada, tal I, pode preemptar uma tarefa que está sendo executada, nesse caso aqui definida como tal EXE, se e somente se a prioridade da tarefa I for maior que a prioridade da tarefa que está em execução, e o nível de preempção da tarefa I for maior que o ceiling do sistema. Aqui está um exemplo de como computar o ceiling dos recursos. Nesse caso aqui, a gente tem 2 recursos, RA e RB, e aqui está o número de unidades de cada recurso. Então, tem 3 recursos de RA e 2 recursos de RB. Temos 3 tarefas nesse exemplo, tal 1 a tal 3. A tarefa 1, ela usa o recurso A, aliás, usa 3 unidades do recurso A. A tarefa 2 usa uma unidade do recurso A, depois usa uma unidade do recurso B, então aqui nessas áreas amarelas e rosa. E a tarefa 3, ela executa ou ela precisa duas unidades do recurso B, nessa área rosa. Aqui embaixo na tabela está definido o deadline relativo para cada uma das tarefas. Então, a tarefa 1 tem deadline relativo 10, a tarefa 2 deadline relativo 15 e a tarefa 3 deadline relativo 20. Os níveis de preempção são inversamente proporcionais, então a tarefa 3 tem nível 1, a tarefa 2 nível 2 e a tarefa 3 nível 3. O MUD A e o MUD B para cada uma das tarefas, ou seja, quantas unidades de recurso são necessárias, né? Então, 3, 1 e 2. Né? E com base nisso a gente consegue computar o teto dos recursos. Né? Então, por exemplo, aqui nessa tabela de baixo tem os 2 recursos A e B, né, nas 2 linhas, e aí cada coluna tem o número de recursos. Então, no momento que tem 3 recursos disponíveis, né, 3 recursos aqui do tipo A, o ceiling daquele recurso é 0. Ou seja, está os 3 disponíveis, as 3 unidades disponíveis, então o ceiling daquele recurso é 0.
O B aqui tem um tracinho porque o B só tem 2 unidades de recurso. Então, no momento que tem 2 unidades do B disponíveis, ele é 0. Tá? Quando tiver 2 unidades disponíveis do recurso, tá? O ceiling passa a ser 3. Tá? Ou seja, a maior prioridade, ao maior nível de preempção entre todas as tarefas que utilizam o recurso. Da mesma forma que quando tiver uma unidade, da mesma forma quando não tiver nenhuma unidade disponível. Por que isso? Porque a tarefa que tem o nível de preempção 3 precisa de 3 recursos para ser executada. Né? Ou vai utilizar as 3 unidades do recurso durante sua execução. Notem a diferença aqui para o recurso B. Né? Então, quando tiver uma unidade em uso, o nível, o ceiling do recurso B vai ser 1, que vai ser igual ao nível de preempção da tarefa tal 3. Quer dizer que a tarefa tal 3 está de posse de uma unidade do recurso. Quando não tiver nenhuma unidade do recurso em uso, né, significa que o nível de preempção é 2, que é igual ao nível de... Desculpa, a prioridade teto do recurso é 2, que é igual ao nível de preempção da tarefa tal 2, tá, que utiliza os 2 recursos. Um exemplo, utilizando esses mesmos parâmetros, aqui embaixo tem então as linhas de tempo, as linhas de execuções das 3 tarefas, e aqui tem o ceiling do sistema. Tá? Então, iniciando aqui com a tarefa 3, ela executa fora da região crítica, tenta aqui então, nesse instante, acessar o recurso B, essa tarefa precisa de 2 unidades do recurso B, tá? Consegue acessar, porque não tem nenhuma outra tarefa utilizando alguma unidade do recurso B, tá? Então nesse momento, o ceiling do sistema é aumentado para o nível de preempção da tarefa 2, P2 aqui. Né? Notem que nesse instante aqui, a tarefa tal 2 ela é liberada, né? Mas ela não consegue prosseguir porque a sua prioridade não é maior, ou melhor, o seu nível de preempção não é maior do que o ceiling do sistema, é igual nesse caso. Né? Então, a tarefa é bloqueada quando ela tentou fazer uma preempção na tarefa tal 3. Tá? Notem a diferença aqui para quando tal 1 for liberada, o que acontece? O seu nível de preempção é maior do que o ceiling do sistema, tá? E a prioridade da tarefa 1 é maior do que a prioridade da tarefa 3. É maior porque no EDF, né, o deadline absoluto da tarefa tal 1 está aqui, enquanto o deadline da tarefa tal 3 está aqui depois, né? Então ela é mais prioritária. No momento aqui, nesse instante aqui, onde a tarefa tal 3 ela terminou de executar, aí sim o ceiling do sistema volta a ser 0, tem 2 unidades do recurso B disponível, e então a tarefa tal 2 ela é liberada para ser executada. Notem a diferença desse mesmo exemplo para quando o PCP é executado. Né? Notem aqui que quando a tarefa tal 2 foi liberada, teve uma preempção, e a tarefa tal 2 ela é bloqueada quando acessa o recurso compartilhado com a tarefa tal 3. Tá? Então essa que é a diferença do SRP com o PCP. Algumas propriedades do SRP. Então, quando o SRP é utilizado, cada tarefa ela pode ser bloqueada no máximo por uma única sessão crítica. Tá? Considerando esse cenário aqui dessa imagem,
onde a tarefa tal bloqueia em duas seções críticas, ou seja, A e B, na verdade ela foi bloqueada por uma única seção crítica, né? Que é, nesse caso aqui, a seção crítica B. Notem que tal 3 usa B, tal 2 usa A, né? E tal como foi falado, usa A e B, né? Então não é possível ver mais do que um bloqueio em mais de uma região crítica, né? Porque a tarefa tal 2 não pode preemptar a tarefa tal 3. Né? Porque nesse instante aqui, instante T asterisco, né, o nível de preempção da tarefa tal 2 é menor do que o ceiling do sistema. Então, se o CRP tivesse sendo usado aqui, essa situação não aconteceria e a tarefa tal 1 ela seria bloqueada somente pela região crítica B. O teorema 2. Se o nível de preempção da tarefa I for maior do que o ceiling do sistema, então a tarefa tal I nunca será bloqueada depois que ela foi iniciada. Isso porque o nível do sistema está atrelado ao ceiling máximo dos recursos que estão em uso. Então, se o ceiling máximo, o ceiling do sistema, né, for menor do que o nível de preempção da tarefa, isso quer dizer que existem recursos disponíveis para satisfazer os requisitos da tarefa tal I. E também para todos os requisitos das tarefas que podem preemptar tal I. Então, com isso, a tarefa aí tem a tal I tem essa garantia que ela nunca vai ser bloqueada. O terceiro teorema é que o SRP previne deadlocks. Então, esse teorema é derivado do teorema anterior. Né? Então, se uma tarefa nunca pode bloquear uma vez que ela é iniciada, então não vai acontecer deadlocks. Né? A tarefa ela iniciou, então ela vai até o fim. Como funciona, basicamente aqui um exemplo de como funciona essa parte de se evitar um deadlock no SRP. Digamos que a gente tenha duas tarefas, né? O nível de preempção da 1 é maior que o nível de preempção da 2, e aqui tem dois recursos usados de forma alinhada, né? Alinhada, um dentro de outro. Só que notem que tem o uso de recursos de forma errada. Né? A gente já viu na aula passada que a ordem de acesso dos recursos deveria ser mantida, mas nesse caso aqui houve um erro de programação, né? E aí é possível acontecer um deadlock. Por que não acontece quando se usa o SRP? Um exemplo aqui é por causa do nível de preempção. Né? A tarefa tal 2 inicia no momento que acessa aqui o recurso B, o roxo mais escuro, o nível de preempção, ou melhor, o ceiling do sistema é aumentado para o nível de preempção da tarefa 1, porque as duas compartilham o recurso. Né? No momento que a tarefa 1 ela é liberada, ela é bloqueada pelo SRP, porque o seu nível de preempção não é maior que o ceiling do sistema, é igual. Né? Então, com isso, não tem deadlock. A análise de escalonabilidade, como computar, então, o SRP, tanto para o rate monotone quanto para o EDF, começando com o rate monotone. Basicamente, no rate monotone se tem o tempo de bloqueio adicionado. Então, para todas as tarefas mais prioritárias que I, faz o somatório da utilização da tarefa mais prioritária H e soma-se, então, o tempo de computação da própria tarefa I mais o seu tempo de bloqueio dividido pelo período da tarefa I. E isso tem que ser menor ou igual a I vezes 2 elevado a 1 sobre I menos 1. Já com o EDF, considerando então
Um caso quando o deadline foi igual ao período. O conjunto de tarefas é escalonável. De novo, para todo i, né, para toda tarefa i, começando em 1 até i-1, computa-se então a utilização das tarefas mais prioritárias, mais o tempo de computação da tarefa i com o seu tempo de bloqueio bi, dividido sobre o tempo, o período da tarefa i. Isso tem que ser menor ou igual a 1. Como se faz para computar o tempo de bloqueio bi usando o SRP? Pode ser computado da mesma forma que a gente viu lá no PCP. Tá? E é o tamanho da seção crítica mais longa que pode bloquear a tarefa tal i. Existe também a possibilidade de usar o tempo de resposta, análise de tempo de resposta, RTA, basicamente aqui para prioridade fixa, tá? Então é a mesma coisa que o RTA que a gente já viu, a única adição aqui é o tempo de bloqueio BI. Eu comentei lá no início da aula a possibilidade de compartilhamento da pilha, tá? Então agora a gente vai ver por que é possível compartilhar a pilha no SRP. Primeiro de tudo, por que a pilha não pode ser compartilhada normalmente? Tá? Bom, suponha então que existem duas tarefas, tal 1 e tal 2, que compartilham um recurso A. Tá? Então aqui está a execução da tarefa 2, iniciou, acessou o recurso, a tarefa 1 iniciou depois, preemptou a tarefa 2. Né? Note que nesse exemplo que a gente não está usando SRP, né? No momento que a tarefa 1 ela foi usar o recurso A, ela foi preemptada. Tá? A tarefa 2, então, nesse momento continuou, liberou o recurso, a tarefa 1 pode continuar. Note também que a tarefa 1 tem mais prioridade que a tarefa 2. Né? E no momento depois de usar o recurso compartilhado, a tarefa 1 continua e depois volta a execução para a tarefa 2. Tá? A gente poderia ter uma pilha organizada da seguinte forma, com um ponteiro da pilha para a tarefa 2 apontando aqui nessa região verde, e um ponteiro para a pilha da tarefa 1 apontando para essa outra região. Considerando nesse exemplo aqui que a pilha cresce de baixo para cima. Tá? Qual é o problema aqui? O problema é que a pilha da tarefa 2 ela pode crescer, né, e impactar a pilha da tarefa 1. Tá? Nesse caso aqui a gente está considerando que as duas tarefas compartilham a mesma pilha. Né? Então por isso que tem problemas nesse tipo de compartilhamento quando não se usa o SRP. Tá? Normalmente o que um sistema operacional faz, ele aloca espaços diferentes para a pilha da tarefa 1 e para a pilha da tarefa 2. Tá? Não usa a mesma pilha. Isso que é normalmente feito num sistema operacional tradicional. Quando o SRP é usado, a mesma pilha pode ser usada para as duas tarefas que compartilham o recurso. Tá? Por quê? Porque a tarefa 1 ela não é iniciada. Tá? No momento que ela é liberada aqui na seta azul, né, ela tenta fazer a preempção da tarefa 2, a tarefa 1 não consegue, né, e aí não usa a pilha, ou seja, a pilha fica livre para a tarefa 2 utilizar até o momento que a tarefa 2 parar de usar o recurso. Tá? Nesse instante aqui, nessa linha, quando a tarefa 1 inicia, a pilha está aqui, mas o que acontece? A tarefa 1 ela vai continuar usando a pilha para cima. Né? No momento que a tarefa 1 acabar, a pilha vai estar no mesmo estado deixado pela tarefa 2. E assim ela consegue acessar sem nenhum problema. Qual é a grande vantagem de compartilhamento de pilha? É pela possibilidade de redução do tamanho de memória consumida pelas pilhas. Tá? Então, um exemplo, um sistema operacional que não tem compartilhamento de pilha, com 100 tarefas, 10K
para cada pilha de cada uma das tarefas, a gente teria um consumo de memória de 1 MB. Mas se a gente tiver 10 níveis de preempção com 10 tarefas em cada nível de preempção, ou seja, para cada 10 níveis de preempção e 10 tarefas sendo compartilhadas os mesmos recursos, tá? Totalizando as mesmas 100 tarefas, a gente conseguiria aí redução de 90% da pilha. Né? Seriam necessários apenas 100K de pilha. Tá? Então essa que é a grande vantagem do compartilhamento de pilha, principalmente aí no sistema embarcado, onde tamanho de memória, né, ou quantidade de memória seja um parâmetro bastante crítico. Por fim, para acabar a aula, uma pequena comparação entre os protocolos estudados, né? Lembrando que o HLP seria o nosso IPCP, né? Então, qual é o esquema de prioridade que o protocolo trabalha? O NPP é qualquer um, o SRP é qualquer um, o IPCP, o PIP e o PCP são prioridades fixas. Né? Quanto ao pessimismo da análise, o NPP é muito alto, o IPCP é médio, o PIP e o PCP é baixo e o SRP é médio. Quando vai ser bloqueado? Né? O NPP bloqueia na liberação, quando a tarefa chega. Né? Já o PIP e o PCP eles bloqueiam quando é feito o acesso. Questão de transparência para o programador, o NPP e o PIP são transparentes, o IPCP, o PCP e o SRP não são, porque tem que definir parâmetros, né? Como por exemplo o nível de preempção do SRP ou o ceiling dos recursos. Quais deles evitam deadlocks? O único que não evita é o PIP. Questão de compartilhamento de pilha. Então, os únicos que não compartilham pilha ou não permitem o compartilhamento de pilha são o PIP e o PCP. E questão de implementação, o IPCP e o NPP são muito fáceis, eu diria. Já o PIP e o PCP, eles são um pouco mais difíceis. E o SRP que tá fácil também, mas eu colocaria ele no nível médio. Aí, tá? Na verdade, eu particularmente não acho nenhum deles difícil de ser implementado. Né? Mas com certeza o PIP, o PCP e o SRP eles são mais trabalhosos que o NPP e o IPCP. Só uma pequena revisão do que a gente estudou nessas duas aulas. Então, o problema de inversão de prioridade é um problema muito sério num sistema de tempo real. É necessário, então, usar protocolos de controle de acesso a esses recursos compartilhados para ter um limite no tamanho da inversão de prioridade, do efeito da inversão de prioridade, né? Para isso a gente estudou basicamente 5 protocolos, NPP, PIP, PCP, IPCP e o SRP, né? E as referências utilizadas aqui nessas duas aulas, eu sugiro para vocês então o livro do Butazo para uma leitura com mais detalhes aí, inclusive até alguns detalhes de implementação desses protocolos estudados. Obrigado então a todos pela atenção, até a próxima aula.